Como descobrir se eu estou fazendo a vontade de Deus? E qual é a grande marca visível na vida de alguém que realmente está seguindo os passos de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Depois que alguém recebe a Jesus, é claro que a maior marca, ou a marca mais visível na vida dessa pessoa é o amor. E falando nisso, eu tenho aqui um vídeo no canal que eu falo dos 4 tipos de amor. Vou deixar na tela final, depois que você assistir esse vídeo, você clica em cima e você vai ser direcionado. Mas além do amor, qual é a outra marca ou a maior evidência que nos mostra que de fato estamos no caminho certo? Para isso eu quero ler com você Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao 28. A mãe dos 2 filhos de Zebedeu chega a Jesus e diz: Senhor, permita que no teu reino um sente à sua direita e um sente à sua esquerda. E depois disso, Jesus chama seus discípulos e diz: vocês bem sabes que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, mas entre vós não será assim. Primeiro, qualquer entre vós que quiser ser grande no reino, seja o seu serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, e veio para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Jesus aqui está nos ensinando que quando nós aprendemos o que é evangelho, nós entendemos que uma das maiores marcas do evangelho é o serviço. Primeiro, o serviço que prestamos ao reino de Deus, e depois o serviço que prestamos aos nossos irmãos. Quando Jesus é interrogado a respeito da lei, o que ele diz? Que toda a lei está baseada em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, quando você entende que você foi alcançado, resgatado pelo Evangelho, você entende que agora você precisa prestar um serviço para Deus. Nossas vidas agora não estão a favor do mundo ou a favor das nossas próprias vontades e desejos. Agora nossa vida está a serviço de Deus. Por isso a expressão eu sirvo a Deus. Quando você de fato se submete à palavra de Deus, você entende que para servi-lo é preciso demonstrar serviço. E dentro disso nós podemos nos perguntar qual é o tipo de serviço que prestamos ao reino de Deus. Jesus chama os discípulos e diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você vê que Jesus escolhe 12 discípulos, um se perdeu, restando 11. Eles prestaram um serviço tão com excelência ao reino de Deus que o evangelho chegou até nós. Eles se propuseram a pregar o evangelho, mesmo sofrendo perseguições, mesmo sofrendo afrontas, mesmo muitos sendo perseguidos e até mortos pelo evangelho, mas mesmo assim não negaram a fé em Cristo Jesus. No capítulo 13 de João, Jesus deixa claro isso. Quando todos estão reunidos ali conversando, Jesus vai e cinge-se com uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Esta é a função de um servo, ou seja, na cultura judaica, quando você recebia um hóspede na sua casa, o seu servo pegava uma bacia de água e lavava os pés daquele convidado. Isso era um sinal que você estava honrando aquela pessoa que foi convidada a estar na sua casa. E por isso eles estão conversando e Jesus vai e pega esta bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Depois que ele fez tudo isso, diz o texto que ele se vestiu novamente, sentou à mesa e ele pergunta para os discípulos: vocês sabem o que eu fiz? Imagine o silêncio em volta daquela mesa. E ele diz: vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou. Mas sendo mestre e senhor, eu vos lavei os pés. Façais isso uns com os outros, porque eu vos dei o exemplo. Então, quando entendemos de fato o que é evangelho, nós não temos dificuldade em servir a Deus e também servir ao nosso próximo. Ou seja, está tudo interligado. Não tem como alguém dizer eu presto serviço a Deus sem prestar serviço ao próximo. Não tem como separar essas duas coisas. Um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Amar aqui não é dizer em palavras, mas mostrar com atitudes, com obras. Quanto tempo da nossa vida nós tiramos para servir a Deus e servir ao nosso próximo? Num mundo egocêntrico, onde as pessoas querem alcançar, possuir, querem ser felizes, querem conquistar seus ideais, querem conquistar seus sonhos, nós estamos vivendo um tempo onde o próprio Cristo falou: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
que ele está dizendo aqui é que, de fato, quando o amor se esfria, nós deixamos de servir a Deus de verdade. Nós deixamos de prestar um serviço a Deus. Porque quando fomos alcançados pelo Evangelho, nós entendemos que nós não fazemos obras para ser salvo. Porque a salvação é pela graça e não vem por obras. Mas fazemos obras por ser salvo. No capítulo 15 de João, Jesus deixa claro que ele é a videira, o Pai é o lavrador e nós somos as varas. E ele diz que nós, como varas, precisamos produzir frutos. No versículo 16 do mesmo capítulo, ele diz: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedi ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Ou seja, o propósito de Deus nos escolher é para que nós possamos produzir frutos, e o nosso fruto, ele venha a permanecer. E o que é fruto? É o serviço. É nós prestarmos serviço a Deus. É nós entendermos que por ser alcançado pelo Evangelho, esse amor não pode ficar condicionado simplesmente a nós. Esse amor precisa ser propagado a pessoas que não tiveram ainda um encontro real com Cristo. Então, se Deus nos chamou e nos escolheu, é porque é um propósito maior da parte dele para nossas vidas. Mas de maneira nenhuma ele nos chamou para ficarmos sentados e acomodados. Todos nós temos algo que possamos fazer em prol do Evangelho. Você pode pregar o Evangelho de várias maneiras. Você pode ser um pregador na igreja, no templo, ou você pode pregar no seu dia a dia. Existem pessoas que têm dificuldade de pregar, por exemplo, em um trabalho na igreja, em um culto na igreja. Mas essas mesmas pessoas têm uma habilidade tão grande em conversar de um a um, ou seja, em evangelizar pessoalmente as pessoas. Outros têm dificuldades de falar em público, mas são pessoas que sempre têm o seu período de oração intercessória, ou seja, dobra o seu joelho e ora para as pessoas que precisam. Isso também é um dom, é um tipo de serviço. A igreja primitiva crescia e Deus todos os dias acrescentava a igrejas que precisavam ser salvos, porque eles entenderam o que é evangelho. A vida deles era um serviço, não somente a Deus, mas um serviço também às pessoas. Tanto que a Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos e entre eles não havia necessitado algum. Isto é, as marcas do verdadeiro evangelho. Quando eu me disponho a servir a Deus e a servir ao próximo, eu entendi o que é evangelho. Como disse o próprio Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando você prega, quando você canta, quando você evangeliza, quando você alcança as pessoas, quando você dá o teu bom testemunho, quando você dedica o seu tempo à oração, à leitura da Bíblia, você está sim de fato sendo um trabalhador para o reino de Deus. Por isso que esta pergunta ecoe sempre em nossos ouvidos. Eu estou prestando um serviço ao reino? Eu estou prestando um serviço ao meu próximo? A própria Bíblia diz, é bem melhor dar do que receber. Ele está ensinando aqui um propósito que o próprio Cristo, por 3 anos, tentou ensinar para os seus discípulos. Que melhor coisa é você servir as pessoas, é você ser útil na vida das pessoas, servindo a elas. Mesmo que às vezes elas não serão recíprocas com você. Mesmo que às vezes você possa ajudar tantas pessoas e essas mesmas pessoas virarem as costas para você, o importante é as nossas atitudes, é as nossas obras que fazemos. Pois quando servimos as pessoas sem querer nada em troca, nós estamos de fato fazendo exatamente aquilo para qual nós fomos chamados. Jesus salvou, curou, libertou e ressuscitou muitas pessoas. Mas no alto do Gólgota, ele é abandonado por muitos. Mas mesmo assim ele diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, que esta marca ela possa ser visível na minha e na sua vida. O serviço a Deus e ao nosso próximo. Que Deus te abençoe.